nomeia Deus, diz o grande místico Eckhart, que também nos ajuda a entender isso, quando você nomeia Deus, as religiões nomeiam Deus, não é Deus que elas nomeiam o Deus das criaturas, porque o Deus é inominável. Então, no fundo, são tentativas humanas de aproximar do mistério que é protegido radicalmente e que habita na profundidade. Aí é uma pista que eu acho interessante. Quer dizer, no fundo, se você avança para a profundidade, esse é o grande caminho que eu vejo para o diálogo das religiões hoje, e do diálogo humano, é o caminho da profundidade. À medida que você aprofunda, a partir da sua domiciliação concreta, se você começa a aprofundar, sair da tranquilidade do mundo familiar e avança para o mundo interior, você ganha em liberdade espiritual. E as formas superficiais se tornam frágeis e fluidas, né? Se tornam movediças. E você é capaz, com o coração despojado, de captar a presença do mistério em todo canto. Então, no fundo, quando você desacredita da presença de Deus no mundo, no cosmos, nas religiões, você está sendo ateu do Deus Criador. Essa é a questão. E daí, porque em vez de falar de transcendência e imanência, eu prefiro falar de profundência e transparência. Pois é. Ou então imanencidade. Eu acho um termo bonito também. Mas imanência e transcendência me parece que você fica sempre na verticalidade das coisas, né? E no fim você está disputando o natural com o sobrenatural. Pois é. Agora, quando você pega a transparência e a profundência, aí você cai no mistério e ao mesmo tempo cala. E ao mesmo tempo cala. Mas eu estava falando desses pensadores franceses. Eles me deram uma pista que eu achei muito rica e que vai muito na linha do que você fala sempre também, que eu gosto muito. A questão mais importante hoje são as opções espirituais, religiosas ou não. Quer dizer, no fundo, a espiritualidade diz respeito a qualidades humanas que independem da inserção religiosa. Você pode ter uma pessoa inserida religiosamente, ter um domínio radical da doutrina, das normas, e etc. e tal, mas ter uma fragrância humana precária. Quer dizer, no fundo, você conhece o valor de uma religião pela fragrância humana que ela emite. O grande místico católico Gregório de Nícia, ele falava: existe o perfume de Deus esparramado pela criação. Quer dizer, nós temos que captar esse perfume, temos que educar o olhar e a escuta para perceber esse perfume. E no fundo isso independe das religiões. Nesse sentido eu estou cada vez mais convicto que eu acho que o diálogo interreligioso é problemático. Eu acho que tem que ser o diálogo das opções espirituais. Eu acho que esse é o caminho. Agora, quando nós falamos sobre qualidades humanas, né? É uma qualidade humana a maldade também. Qualidade não. A maldade não é qualidade. É defeito. Mas a maldade está aí. Tá certo. Não, está aí. A maldade está aí. É a negação da qualidade. É tão humano a maldade tanto quanto a não maldade. Não, ela é própria da condição humana, mas não que ela seja uma qualidade. Ela é a negação da qualidade. Mas ela está aí. Aliás, é uma das críticas que sempre fazem, porque eu sou um teólogo otimista. Eu fui educado na linha raneriana, na linha teilhardiana, e sempre o mal aparece. Eu tenho um grande amigo meu que adora o mal, que é o Luiz Felipe Pondé. Adora o mal, adora o pessimismo. O livro dele que ele escreveu agora chama Por que eu não acredito no mundo melhor? Então ele sempre me traz. Nós estávamos agora no seminário de místicos de fora, ele estava lá, eu acabei de falar, a primeira coisa que ele veio é com o mal. Quando eu falei a questão da presença de Deus que se irradia em todo mundo, ele viu o mal. Aí estava com Bernanos na cabeça, né? O Bernanos está hoje um teólogo que está entrando, um romancista que está entrando quente no Brasil, e com essa questão da maldade, da malignidade. Então, como é que você coloca a malignidade dentro desse projeto? Nós temos que trabalhar com ela. Teilhard de Chardin também colocou. Quando o Teilhard de Chardin escreveu O Meio Divino, ele fala das forças de atividade e das forças de passividade que estão presentes no nosso campo. Agora você tem razão. Você sempre puxa para isso, né, João?
Uma das frases de fato que sempre me toca por causa disso é aquela frase de Paulo, não? O pecado é grande, mas a graça é superabundante. Só que a graça você não vê, o pecado você vê o tempo todo. Exatamente. Porque para muita gente a experiência humana é uma experiência de maldade, é de violência. E você sabe que quer dizer, tudo bem, obviamente, sou dominicano, pregador da graça. Da graça e de outras coisas também, que os dominicanos têm muita coisa. Quando pessoas como que estamos aí, é uma questão complicada. Dói. Tá aí. É o próprio Papa, né? Lá em Auschwitz. Pois é. O que Deus calou? Isso é dito por um judeu, tudo bem, mas Bento XVI. Então, E eu acho que a gente tem que sempre ouvir isso. Quando eu tenho muita relação com esse filósofo daqui do Rio de São Paulo, que é um símbolo do pessimismo acadêmico hoje no Brasil. Mas eu acho interessante como interlocutor, porque te levanta questões da presença maquiavélica do mal que está aí e que obnubila nosso projeto caritativo, né? que faz oposição. E é muito forte, está encarnado concretamente. A gente falava na teoria de libertação de pecado estrutural, né? Quer dizer, a gente não. Eu lembro do João Luís II que falava assim, ou do Leonardo Boff, Deus inversos. Nós temos que abraçar a Deus a partir do que ele não é, porque o que nós vemos não tem nada a ver com Deus. Então nós temos que fazer um trabalho invertido. Quer dizer, no fundo, nós não conseguimos ver historicamente essa presença benigna do Deus misericordioso. Por isso esta linha de pensamento que nós estamos vendo aqui, que nós estamos levantando aqui, é de fato uma teologia contra as evidências, abrâmica. Ele acredita porque acredita, não porque tem sinais. Você falar de diálogo interreligioso hoje está na contralinha do tempo, né? Nós estamos vendo aí intolerância religiosa para todo lado, conflitos, mas não é isso que vai nos fazer falar de diálogo, do desafio do diálogo. Mas está aí, a intolerância. Foi quando a minha reflexão do César eu terminei falando da intolerância violenta que existe aí em todo canto. O que o Saramago falou, o fator Deus, né? A convicção religiosa ela é produtora de violência muitas vezes. O grande desafio é como você sai da violência da convicção para a não violência do testemunho, né? É um desafio. O Amos Oz diz que todo fundamentalista é um altruísta radical. Eu estou tão convencido que a minha religião vai te fazer bem, que eu quero que a ferro e fogo você reabrace. Pois é. Né? Isso aí. Eu estou ouvindo você falar, e você falou em convicção, né? Eu fiquei pensando comigo, tanto dentro da igreja, não sei o que você pensa, a linguagem. Quer dizer, a linguagem hoje é muito, como é que eu posso te dizer, eu acho que ela é insuficiente. A nossa linguagem, quer dizer, religiosa, talvez mais do que espiritual. A espiritual acho que dá para conversar mais, mas a religiosa, os termos que a gente usa são termos quase que excludentes. Eu digo até dentro da igreja. Para fora, para você dialogar com outras pessoas de outras culturas ou até de pessoas não religiosas, você tem que ter uma linguagem, vamos dizer assim, que possa fazer esse vai e vem. Se você usar a tua linguagem fechada, convicta, aí você não dialoga com nada no mundo hoje, praticamente. E além disso, eu estou pensando, Zé, como é que você vê a questão das linguagens? Existe alguma linguagem que seja denominador comum para estabelecer essa conversa entre os diferentes? E uma outra questão embutida nessa, você acha que a linguagem digital hoje pode ser um meio dado que você tem hoje, enfim, comunicações planetárias,
entre culturas e pessoas diferentes. Eu, por exemplo, entro numa rede social e falo com um indiano, com um paquistanês, com um brasileiro, com um peruano, todos ali, né? Por exemplo, usando o inglês. Você tem uma linguagem comum. Oi, bem. Isso. Como é que você vê? Eu